De 10, mais um caso de violência no Rio. Um homem de 66 anos foi morto por assaltantes. Ontem à noite, mais um crime em Vila Isabel. Ele foi baleado pelos criminosos quando tentou pedir ajuda a policiais que passavam pelo local. Veja. As imagens exclusivas mostram um jipe dirigido pela vítima e logo em seguida um carro prata com os bandidos. Neste outro ângulo é possível ver carros voltando na contramão. A tentativa de assalto já estava acontecendo. Este outro vídeo mostra uma viatura com policiais militares que são alertados por um morador. Houve troca de tiros. Eu ia para a janela, foi quando eu ouvi os tiros, meu marido me puxou. Eu vi uns 7 tiros. No local, o corpo de mais uma vítima da violência no Rio. Sérgio Dias Rabelo, de 66 anos, foi assassinado durante uma tentativa de assalto nesta rua em Vila Isabel. O crime aconteceu nesta rua, que tem bastante casa e é uma das mais movimentadas do bairro. Ainda era de madrugada quando Sérgio seguia de carro com a companheira. Neste ponto, eles foram fechados por bandidos que estavam em outro carro. Nesse momento, Sérgio acenou com a mão e pediu ajuda aos policiais que faziam patrulhamento de rotina. Os criminosos não perdoaram e atiraram friamente contra a vítima. O grupo abandona o carro e foge no veículo da vítima. Uma pessoa muito boa. Ele não merecia isso não, gente. Ele não merecia. Ele não merecia isso não, por causa de um carro. Quem vive aqui denuncia que os assaltos são frequentes. A insegurança realmente tomou conta aqui da área, alguma coisa que não estava acontecendo até meados do ano passado. De lá para cá, as coisas pioraram bastante nesse sentido. A violência em Vila Isabel não é novidade. No dia 2 deste mês, Vitor Rabuste, de 28 anos, foi assassinado durante uma tentativa de assalto em uma das ruas do bairro. Não só nessa rua, mas no bairro, Grajaú, Vila Isabel inteiro, todo dia muito assalto. Assalto de rua, é isso que o povo está denunciando. Eu vou aqui, ó, cadê o telão? Eu vou direto pro telão, mas tem que me deixar aqui. Muito bem, obrigada. Aqui, ó. O vídeo aqui, esse é outro vídeo, a gente vai no número 2 aqui, é o vídeo, vem Carregosa, me ajuda aqui, ó, pro pessoal aí de casa entender, aqui, ó, o vídeo, eu passo uma moto, vai dar o play aqui, por favor, aqui vai vir o carro, esse daqui é o carro dos bandidos, passou o carro dos bandidos exatamente aqui, ó, para quem não conseguiu ver lá, esse daqui, ó, é o carro dos bandidos, esse prateado aqui é a bandidagem, beba de bandido, e aqui, ó, bem aqui é o carro da vítima. A vítima que estava aqui, os bandidos passaram, a vítima estava esperando, como qualquer pessoa para, e vira. Assim que ele vira, se a gente conseguir ver mais na imagem, à frente, principalmente, ele diminui a bandidagem, diminui e escolhe a vítima logo ali na frente, onde começa o roubo. Segundo as pessoas, não houve de nenhuma forma qualquer tipo de reação por parte da vítima e mesmo assim eles atiraram. Isabelle, o que está acontecendo é o seguinte, isso foi igual aquele outro da semana passada também em Niterói que está tendo, principalmente à noite. Você vê que ele difere do roubo tradicional até o roubo armado da rua. Que é aquele que você chega e a pessoa chega, tira uma arma, perdeu, dá o dinheiro e vai embora. Você vê que ele tem uma logística diferente. Ele normalmente já tem um carro roubado, todo mundo dentro do carro são normalmente 3, 4, se não 2 carros armados. Então, quando você pega esses tipos de crime, você vai puxar o histórico dessas pessoas, elas todas têm ligamento com o tráfico de drogas da região. Principalmente nós estamos falando de Vila Isabel. Eu quero deixar bem claro aqui nessa imagem, estou voltando aqui bem na mão. Você vê aqui, ó, o morador que já está assustado do lado de fora. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, o morador que já está alarmado do lado de fora, avisa essa viatura da polícia que chega rapidamente ao local. Mesmo assim, os bandidos conseguem fugir com o carro da vítima, que fica já o corpo estendido lá no chão, que é o que a gente viu na reportagem. Exatamente. E qual o problema desse tipo de crime que está acontecendo hoje em dia? É a violência empregada pelos criminosos. E isso tem vários motivos. O que a gente precisa agora tratar é o seguinte: criminalidade é uma coisa, violência é outra. Elas andam juntas, mas têm que ser tratadas de forma diferente. Os criminosos estão agindo de forma muito violenta hoje em dia. Como é o caso dele. Poderia levar o carro sem matar, mataram. E qual é a coisa que você vê em comum desses, por exemplo, que eu falei? Eles são vinculados ao tráfico, que na verdade é a conduta hoje de violência do tráfico. Eles são criados como traficantes.
Então eles têm aquela subcultura que se chama exatamente isso, é uma Foi outra realidade, confrontado, com outros valores. Matou. Então ele foi confrontado, ele atira. Então ele não tem mais apego à vida. Então isso é uma coisa que tem que ser tratada de forma separada. E de forma muito mais atenta, porque é a vida das pessoas. Abre Jackson aqui na janela, por favor. Jackson, direto do IML, que tem mais informações pra gente. Inclusive, todo mundo chocado, principalmente a família revoltada com essa criminalidade que a gente fala, eles denunciam e nada é feito, principalmente Vila Isabel, Tijuca, Maracanã, que a gente tem mostrado, né, Jackson? Boa tarde pra você. Exatamente, Isabelle. Boa tarde a todos. Foi um crime que chocou muitos moradores ali de Vila Isabel. A gente está aqui no IML aguardando a chegada da família, que ainda, até agora, não compareceu aqui ao IML, mas temos informações de que eles estão a caminho. Uma outra informação muito importante, essas imagens que exibimos em primeira mão aqui no SBT Rio já estão sendo analisadas pela Divisão de Homicídios. A polícia também informou que vai rastrear o paradeiro do carro da vítima para saber também a localização desses bandidos. Outras imagens estão sendo arrecadadas também pela DH para identificar esses criminosos. De acordo com o delegado responsável pelo caso, durante o cerco dos bandidos, a vítima, o Sérgio, já estava entregando os pertences quando os policiais passaram e aí ele acenou pedindo socorro. Mesmo assim, os bandidos trocaram tiros com os policiais e depois viraram para ele como se fosse uma ameaça. Chamou a polícia? Então toma, e deram um tiro contra a vítima. Por sorte, a namorada de Sérgio não foi atingida. Agora, isso aconteceu a poucos metros da casa da vítima, Isabelle. Só para eu pedir, bota a imagem aí do momento. Aquela caminhonete da UPP que é apontada por um morador que chega ainda durante a cena do crime. E a própria vítima olha para os policiais trocam tiros com esses bandidos e os bandidos, antes de fugir, ainda faz a maldade de matar esse senhor? Foi exatamente isso. Os bandidos, em represália, primeiro atiraram contra a polícia e depois viraram para ele e atiraram como represália, como um aviso. Avisou a polícia, chamou a polícia, então você vai morrer. Atiraram contra ele, a namorada dele que estava perto correu, porque aconteceu a poucos metros da casa dela. Ele deixava a namorada em casa, antes mesmo deles saírem do carro, foram abordados por esses bandidos. Então, quando foram cercados, ele chegou a entregar alguns pertences, mas quando a polícia chegou, ele se sentiu mais seguro. Assim, na hora da emoção, né? Na hora da emoção pediu ajuda, ele foi por instinto, né? E quando os policiais fizeram o cerco e trocaram tiros, os bandidos atiraram para facilitar a fuga e depois mataram o Sérgio. A namorada dele chegou a prestar depoimento à Divisão de Homicídios, mas deve voltar à especializada, porque de acordo com o delegado, ela está muito em estado de choque. Viu a execução do namorado. Agora, você vê o que o Carregosa falou. Você tem a criminalidade, no caso como esse, você tem a criminalidade ligada à violência com covardia. Não que outro tipo de violência seja diferente, não. Mas os caras, fugindo da polícia, ainda têm a capacidade, a monstruosidade de virar e falar, acenou para o policial, toma. Então, o que acontece? Você vê antigamente, na verdade, o criminoso, ele ia fugir da polícia e ele só queria roubar. E sair vivo, obviamente. E não ser preso. Então, você não tinha isso. Agora, o criminoso, ele se vê como mal. Em algum momento da nossa história, esse criminoso, desse curto período de história, o criminoso começou a agir e falar, agora eu sou mau, eu sou criminoso, eu mato, eu torturo, eu faço isso. E você vê isso muito na realidade de criminalidade de tráfico de drogas. O tráfico de drogas sempre teve aquela ideia, muita gente ainda defende uma ideia lúdica do tráfico que ajuda a população. Mentira, o tráfico hoje em dia oprime aquela população de lá. E o que ele faz para aliciar? E você vê esses criminosos, ele cria uma cultura paralela à cultura normal, onde ele é a norma. Então ele alicia os jovens, porque o traficante tem status social, tem armamento, tem várias mulheres. Então, assim, o garoto que está ali numa favela e não tem perspectiva, ele vê o tráfico como uma perspectiva, uma possibilidade para ele. Então, o que acontece? Quando você bota só a polícia para lidar com uma subcultura, você só aumenta essa violência. Porque a única coisa que você está tendo cada vez mais esse criminoso mais violento e se olhando mais como bandido dentro daquela cultura e a polícia tendo que reagir com tiro. E matando cada um tiro que mata, a bala que sai do revólver. De educação nesses locais, que você diminui essa realidade violenta deles. Que não aconteceu no projeto de pacificação, ficou só no papel.